por uma convivência mais respeitosa entre adversários políticos é a igualdade de tratamento entre os candidatos. A inequidade e a injustiça no processo eleitoral levam à discórdia, levam ao ressentimento e, em última instância, contribuem para desencadear episódios de agressão verbal e de agressão física. Ocorre que, infelizmente, o debate público conduzido por uma imprensa excessivamente partidarizada está contaminada pelo duplo padrão e pela falsa equivalência. E aqui na eleição municipal de São Paulo salta aos olhos o esforço do jornalismo militante para influenciar o eleitor ao invés de informá-lo. Por isso, vamos aqui aos fatos. O candidato Pablo Marçal não agrediu ninguém fisicamente durante a sua campanha. Pelo contrário, ele foi vítima de uma injustificada violência televisionada ao vivo. Por sua vez, o candidato José Luiz da Atena, agressor de Pablo Marçal, saiu escoltado da cena do crime. Declarou que não se arrepende do ato criminoso e não foi impedido, seja pela justiça ou seja pelo pool da mídia, de participar de novos debates, embora já tenha demonstrado, sem sombra de dúvida, que não possui o necessário, o mínimo equilíbrio emocional para tal. Ainda assim, as gargantas de aluguel ficaram até roucas na tentativa de relativizar essa violência criminosa, culpando a vítima por provocar seu agressor. Para o direito, isso não procede. Nenhuma palavra dá causa à lesão corporal, ainda que a palavra tenha ofendido a honra ou a sensibilidade do agressor. Contudo, no episódio mais recente, não foram palavras que precederam a agressão física, mas sim uma outra suposta agressão. Ao ser filmado com um celular pelo assessor do Pablo Marçal, o assessor do Ricardo Nunes agiu fisicamente para interromper essa filmagem e, ato contínuo, levou um soco na cara. Aqui tem uma divergência entre os relatos. Segundo uns, houve um hiato, um intervalo de tempo entre o episódio do celular e o desferimento do golpe. Segundo outros, foi um revide imediato. E a filmagem com o celular foi interrompida de forma bastante agressiva, causando aí lesões na pele do primeiro agredido, que retrucou com um soco. Esses detalhes eles são relevantes para caracterizar ou não caracterizar a chamada legítima defesa, uma hipótese que exclui a ilicitude, a ilegalidade do ato. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Portanto, caberá à autoridade policial, ao Ministério Público e à Justiça apurarem o caso para verificar se a injusta agressão, ou seja, o golpe no celular, estava em curso e se o soco era justificável nos termos da lei que, como a gente acabou de ver, exige aí moderação no emprego da força. De qualquer forma, é importante destacar que, ao contrário da agressão do Datena contra Marçal, que é unilateral, antijurídica e injustificável, essa nova agressão entre os assessores é bilateral e requer apuração judicial para atribuição de responsabilidade jurídica. Ou seja, não se trata do mesmo fenômeno, não são situações equivalentes e elas não deveriam ser repercutidas da mesma forma. Mas eu queria chamar a atenção do telespectador para o estopim desse entreveiro entre as assessorias das campanhas. A diferença de tratamento entre os candidatos no debate. Quando Pablo Marçal foi reiteradamente ofendido nas falas de outro candidato, o mediador optou por adverti-lo apenas no final da sua fala. Já no caso do Pablo Marçal, esse mesmo mediador fez questão de interromper sua fala para adverti-lo, inclusive interpretando essa frase aqui, nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problemas de creche, como se fosse uma fala injuriosa, o que não parece ser o caso. Por que um candidato é interrompido e outro não? E aí, ato contínuo, as advertências ensejaram a expulsão de Marçal e a expulsão motivou o tumulto entre as assessorias. Portanto, eu reforço a minha tese. Uma forma elementar, básica, de conter agressões no processo eleitoral é por meio da isonomia e do combate à impunidade, que é tratar os candidatos da mesma forma e não passar pano para agressores, como é o caso do senhor Datena.